Viva o Dia do Cardiologista! Hoje é comemorado o Dia do Cardiologista. Eu tô aqui pra gente celebrar juntos, trazendo conteúdo para vocês, que é o primordial. O cardiologista é o clínico da maioria das famílias e das pessoas. E o cardiologista tem um pouco de clínico geral, tem um pouquinho de endocrinologista agora tratando tanto a obesidade, um pouquinho de psicólogo, porque a gente tem muita ansiedade associada com as doenças cardiovasculares. Então hoje vamos celebrar a cardiologia, o Dia do Cardiologista, trazendo conteúdo relevante para vocês. Sou a doutora Érica Vidal, cardiologista. Meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês sobre saúde. Como é que a gente previne saúde, como é que a gente previne doenças, como é que a gente promove saúde e vive com a melhor qualidade de vida. Aqui no canal, vídeos todas as terças e quintas às 18h30 com conteúdo relevante. E se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ative as notificações e compartilhe o conteúdo. Tem muita gente que assiste bastante meus vídeos, mas não está inscrito no canal. Quem assiste meus vídeos e não está inscrito, tem hipertensão, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, então não deixe de se inscrever. Já que você gosta tanto do conteúdo, você vai estar me ajudando a que esse canal ele cada vez mais cresça e atinja mais pessoas e que a gente consiga levar informação de qualidade para que mais pessoas consigam cuidar da própria saúde. Dia do Cardiologista, e não tinha como eu não vir aqui conversar com vocês sobre a especialidade médica, que tem um pouco de clínico geral, tem um pouco de médico de família, tem um pouco de endocrinologista tratando tantos distúrbios metabólicos e de obesidade, e também tem muito, não é pouco não, de psicólogo. Porque as doenças emocionais e mentais têm total associação com as doenças cardiovasculares. E essa especialidade médica tão importante, porque o coração é como se fosse um sinal de vida, né, nosso, e as doenças cardiovasculares são associadas à falta da vida, né, à proximidade da morte. Então é importante, é fundamental a gente entender o que favorece, o que não favorece, como é que a gente vai construir essa saúde juntos. Porque rotineiramente, principalmente na época que eu trabalhava como ergometrista, a queixa que sempre vinha era a seguinte: poxa, doutora, eu tô até com vergonha de vir aqui, porque eu sei que meus exames ano passado estavam totalmente alterados, eu continuo do mesmo jeito, eu não consegui começar o exercício e eu acredito que hoje eu vou estar até pior do que eu estava antigamente. Isso era numa clínica de check-up que eu fazia, que eu trabalhava, na qual eu fazia ergometria. E a queixa, a primeira coisa que o paciente me via, quando me reconhecia principalmente, era o seguinte: poxa, doutora, eu tô até pior do que eu estava no passado. Fiz aquele check-up e nada adiantou, e eu acho que eu vou estar até pior fisicamente. Então já vinha o medo de estar ali e de diagnosticar alguma condição e já sabendo que ia levar um esporro, porque não tinha feito nada para tentar reverter aquelas situações. Isso é uma realidade, né? Quando a gente fala em clínicas de check-up, isso é muito frequente. Quem trabalha nessa área sabe que é muito difícil a gente mudar comportamento. Eu consigo pontualmente dar medicação para controlar a pressão nas pessoas que têm. Eu consigo dar remédio do colesterol para as pessoas que têm uma alteração muito proeminente, se convencem que precisam de fato daquela medicação. A gente vai controlando a glicose, a gente vai controlando as consequências desse mau comportamento, desse mau estilo de vida em relação aos desfechos da saúde. Remédio sozinho não faz milagre, então muitas vezes a gente, mesmo dando remédio para o colesterol, dando remédio para a pressão, dando remédio para a glicose, o estilo de vida ruim, nível de estresse e ansiedade muito, muito intenso, falta de uma qualidade de sono boa, dormindo pouco, ou quando dorme mal, ronca, apneia do sono, ou mesmo insônia, uma falta de exercício físico, uma alimentação totalmente desregrada. Hoje em dia, cada vez mais pessoas recebendo o diagnóstico de TDAH, que não consegue manter uma rotina adequada em prol da saúde. Pelo contrário, as pessoas com TDAH têm até uma exposição maior aos maus comportamentos de saúde, com falta de exercício, com muita procrastinação, com alimentação totalmente desregrada. Isso vai potencializando cada vez mais as doenças cardiovasculares. Hoje, no meu entendimento, e com o passar dos anos, eu estou hoje como cardiologista, de fato, há 11 anos. Eu me tornei cardiologista em 2014, então eu vejo que esse modelo de eu tratar somente a consequência é um modelo que está fadado a não trazer benefício para a sua saúde.
E hoje, na minha prática clínica, eu vejo que para eu ser uma cardiologista que de fato impacta positivamente na sua saúde, eu controlar somente esses parâmetros, eu estou te oferecendo muito pouco. Eu entendo que eu vou fazer diferença na sua vida se eu conseguir te transformar, te ensinar a transformar os seus comportamentos. Não eu transformar. Eu ensinar você, te dar repertório, ferramentas para que você consiga transformar os seus comportamentos, para que esses parâmetros de saúde, sim, sejam controlados. Pode ser que com medicação, mas além da medicação, que os seus comportamentos favoreçam esses desfechos da saúde, que favoreçam cada vez mais a gente potencializar os parâmetros favoráveis para a sua saúde, minimizar os parâmetros de doença, que você consiga viver com maior plenitude, maior qualidade de vida e uma realização pessoal, individual, sensação de bem-estar maior. Então, eu, enquanto cardiologista, hoje, em 2025, após 11 anos de formação como cardiologista, eu quero proporcionar a vocês que vocês consigam aprender a se autocuidar e ver qual vai ser o seu caminho individual para a gente conseguir transformar esses comportamentos. Isso a gente não consegue em consultas individuais, isso a gente não consegue, por exemplo, a minha crítica a esses check-ups de uma vez por ano, não é só tentar detectar a doença, é de detectar quais são os fatores que a gente precisa melhorar para que da próxima vez que a gente voltar e quando essas reavaliações subsequentes vierem acontecendo, a gente vai conseguindo combater cada fator de risco de uma forma progressiva e gradual e esses comportamentos vão sendo cada vez mais favoráveis para a gente consiga construir a sua saúde, minimizar seu medo das doenças cardiovasculares, mas com base no conceito, eu fixar minha base na rocha, fixar minha base nos meus comportamentos favoráveis que vão construir a minha saúde e eu não ficar dependendo só de sorte ou azar de eu ter aquela outra condição de saúde. Então, eu convido a vocês a conhecerem um pouquinho mais sobre a construção de melhores comportamentos de saúde, aprenderem. Um consultório não é uma oficina, o consultório é uma escola para que a gente vá construindo a saúde de acordo com a realidade individual de cada um de vocês, para que sim, a gente vá controlando os parâmetros de saúde, de pressão, de colesterol, de glicose, de nível de estresse e de ansiedade, melhora a qualidade do seu sono, identificando se você tem ou não tem algum distúrbio do sono, conseguindo fazer com que vocês vão trilhando o caminho de vocês em prol da saúde, em prevenção das doenças. E mesmo as pessoas que já têm doença estabelecida, a gente vê que os estudos mostram que as pessoas que têm já o diagnóstico de alguma condição de saúde, pressão alta, ou alteração no eletrocardiograma, ou infarto, ou condições mais complexas, têm uma associação muito grande com aumento de estresse e ansiedade, até depressão, o que cada vez mais potencializa que novos eventos cardiovasculares venham a acontecer. Então, o cardiologista, o clínico, o médico de família, o endocrinologista e o psicólogo, então essa cardiologia engloba isso tudo, a gente precisa entender que você precisa de uma ferramenta, repertório e capacidade para que você consiga construir a saúde em prol de todas essas variáveis que são fundamentais para a gente ter um coração saudável e diminuir as doenças cardiovasculares. Se você tem alguma condição, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E eu quero saber, no dia do cardiologista, o que você gostaria de aprender para que você consiga construir a sua saúde. Se ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ative as notificações e eu conto com vocês para compartilhar o conteúdo. Para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e a gente consiga construir saúde em comunidade, partilhando conhecimento que vai ser em prol da saúde de vocês, individual e inclusive melhor até do desenvolvimento profissional de vocês e dos relacionamentos. E eu espero vocês, pessoal, no próximo vídeo.